E aí, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos sólidos geométricos e hoje vamos falar sobre os sólidos semelhantes. Então não saia daí, hein? Nós desenhamos aqui dois cones, um cone VAB e um cone VCD. Estamos supondo as alturas do menor igual a 3, do maior igual a 6. Então a razão dessas alturas é 2:1. Evidentemente, a razão entre os raios também 2:1. Essa razão tem que ser evidentemente a mesma para que haja semelhança. E essa razão nós chamamos de razão de semelhança e representamos pela letra K. No caso aqui seria 6/3, que é igual a 2, ou se você quiser fazer a razão entre os raios, 2r/r, também igual a 2. Estamos supondo que as dimensões estão em centímetros e agora vamos calcular os volumes desses dois cones. Volume do VAB, sabemos que volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então seria 1/3. A área da base é a área de um disco, portanto, πr2 vezes a altura do pequenininho, a altura 3. Podemos simplificar aqui. Então chegamos à conclusão que o volume do VAB seria πr2 centímetros cúbicos. Fazendo o mesmo para o cone grandão, você teria aqui 1/3 da área da base, vamos chamar em uma linha e um H maiúsculo. 1/3 área da base seria π vezes o raio. O raio aqui são 2r's. 2r's ao quadrado vezes a altura ali 6. Podemos simplificar, aqui temos 2 como resultado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 8π. E aqui você terá também um r ao quadrado, 8πr ao quadrado, centímetros cúbicos. Fazendo a razão entre esses volumes, você terá o volume do grandão 8πr2 e o volume do pequenininho πr2. O resultado disso aqui é 8 e podemos observar que 8 é exatamente o cubo da razão de semelhança. Então podemos chegar à conclusão que quando dois sólidos são semelhantes, a razão entre os seus volumes vale o cubo da razão de semelhança. Vamos escrever isso? Está aí, então, essa observação. Gostaríamos de te mostrar que a mesma observação está aqui no nosso material Resumo de Matemática. E eu ainda gostaria de fazer mais uma consideração para que você entenda direitinho o que está acontecendo aqui. Quando você sai desse nível para esse, o raio dobra. E quando o raio dobra, a área quadruplica. Então, ao sair daqui para cá, a área da base ficou multiplicada por 4. E ao sair daqui para cá, a altura dobrou. Então, quando a área da base é multiplicada por 4, ela quadruplica, e a altura é multiplicada por 2, o volume fica multiplicado por 4 vezes 2, fica multiplicado por 8. E esse 8 é exatamente o cubo da razão de semelhança. Então, nesse exemplo, se você tivesse, por exemplo, aqui nesse cone pequenininho, um volume igual a 100, o volume do grandão seria 8 vezes maior, seria 800, ok? Nós vamos fazer um exemplo para te mostrar detalhadamente como funciona isso aí. Para exemplificar, nós vamos resolver esse exercício que diz o seguinte: um tanque subterrâneo tem a forma de um cone circular invertido, está aqui o tanque, está cheio até a boca com 27.000 litros de água e 37.000 litros de petróleo, que é menos denso que a água. Então ele vai para cima e a água para baixo. Calcule a altura da camada de petróleo, sabendo que a profundidade do tanque são 8 metros.
Inicialmente vamos dar nome para esses dois cones. Então aqui você tem o cone menor, VAB, e o cone maior, VCD. O volume de água são 27 mil litros. Então aqui você tem 27 mil litros de água e o de petróleo são 37 mil litros. Bom, usando o recurso que nós mostramos aí, você tem aqui uma semelhança de dois sólidos e nós vamos escrever que o volume, por exemplo, do VAB pelo volume do VCD é igual ao cubo da razão de semelhança. Essa razão de semelhança é a razão entre alturas, entre os raios, mas em 90% dos exercícios você vai achar esse K como sendo razão entre as alturas. Nos outros 10% pode ser razão entre geratriz, pode ser razão entre raios, né? Então, a profundidade do tanque são 8 metros. A pergunta dele é aqui, nós vamos colocar o X na pergunta dele. E aqui embaixo, a altura da camada de água seria então 8 menos X. O nosso K, como aqui nós colocamos o volume menor como numerador e o maior como denominador, na hora de calcular o K, você tem que ser coerente. Então eu vou pegar aqui a altura do VAB, a altura dele seria 8 menos X, e vou dividir pela altura do VCD, que é 8. Esse é o K. Então, volume do VAB. O volume do VAB você teria aqui 27 mil litros. O volume do VCD é todo, então seria a soma desses dois valores, vai dar 64 mil. Isso aqui igual ao K, que é 8 menos X sobre 8, ao cubo. Bom, podemos simplificar esses três zeros. E esse 3, em vez de desenvolver isso aqui, que você jamais faria uma coisa dessa, você vai jogar esse 3 para o lado de cá e ele vem para cá como raiz cúbica. A raiz cúbica de 27 é 3, a raiz cúbica de 64 é 4, igual a 8 menos x sobre 8. Podemos simplificar o 8 e o 4, vai sobrar um 2 aqui. Esse 2 vem para cá multiplicando, você vai ter 6 igual a 8 menos x. Passa o x para cá, você vai ter x igual a 2 metros. Essa é a altura da camada de petróleo. Exercício número 2, super interessante. Não saia daí, hein? Olha, diz o seguinte: um recipiente cônico com altura de 10 centímetros contém água até a metade de sua altura, na figura 1. Inverte-se a posição do recipiente, figura 2. Calcule a distância do nível d'água ao vértice, é o x. Nós vamos te mostrar aqui, fazer as contas direitinho e depois nós vamos fazer uma parte prática com esse cone aqui, que ele tem aproximadamente 10 centímetros de altura. Depois nós vamos colocar a água ali, inicialmente nessa posição, e depois vamos inverter para ver o que acontece. Extremamente interessante. Bom, então vamos dar nome aos cones. Aqui nós vamos chamar de V, A, B, C, D. Então aqui seria V, C e D. E esse aqui nós vamos chamar de E e F. E nessa situação, você tem ali então que o volume do VAB pelo volume do VCD igual a K3. Esse K, nessa situação, seria a altura do pequenininho, né? Se ele tem 10 no total, 5 aqui, 5 aqui. Então, a altura do VAB seria 5 pela altura do VCD, que é 10. 5 sobre 10 elevado ao cubo. Podemos simplificar isso aqui, dá meio elevado ao cubo, isso aqui vai dar 1/8. Então, você chega à conclusão que o volume do VAB pelo volume do VCD
é igual a 1/8. Bom, quando a razão de duas grandezas é igual a 1/8, significa que o de cima é 1 e o de baixo é 8? Não, é a razão, é a proporção entre eles. Mas nós vamos admitir, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar 1 para esse e 8 para esse. O que, professor? Uma parte. Então, para o VAB, você teria aqui uma parte, e para o VCD você teria 8 partes. Então, para o cone grandão, você teria 8 partes. O que ficaria, então, aqui no tronco, 7 partes. Quando você inverte, e como nessa figura 2 aqui, essa água aqui, essas 7 partes, elas vão ficar aqui embaixo. Então, aqui você vai ter 7 partes, enquanto que essa uma parte vem para cá. E agora, de novo, nós vamos usar que a razão dos volumes é o cubo da razão de semelhança. Então, eu vou escrever aqui que o volume do VEF pelo volume do VCD igual a K ao cubo. Agora seria um K1. O volume do VEF, então o volume do VEF seriam 7 partes, para o volume do VCD, que são as 8 partes, igual, esse K1 seria a razão das alturas, x sobre 10. X sobre 10 ao cubo. Vamos passar esse 3 para cá, ele vem para cá como raiz cúbica. Então teremos aqui a raiz cúbica de 7 sobre a raiz cúbica de 8, que é 2. Isso aqui é igual a x sobre 10. Podemos simplificar, aqui dá 5. Aí você chega à conclusão que o x vale 5 raiz cúbica de 7. Numa prova do Enem, por exemplo, essa vai ser a resposta que vai estar nas alternativas. Mas como nós vamos fazer aqui uma parte prática, então eu vou te falar mais ou menos o valor aproximado daquilo ali. Isso aqui dá aproximadamente 9,56 centímetros. Observe o seguinte, é quase esse nível da água. Quando você virar, quando a gente fizer essa experiência, você vai ver que o nível da água nessa situação ele chega quase lá em cima. Vamos verificar isso agora fazendo a parte prática. Coloquei água no cone, 5 centímetros para cima, 5 para baixo, e agora eu vou inverter. Tá aí, ó, a água alcança quase que a altura total do cone. Interessante, não é? É isso aí. Você deve estar se perguntando, será que esse recurso só pode ser usado entre dois cones? Não, usamos também entre duas pirâmides. E quando você for usar entre dois cilindros ou entre dois prismas, você deve tomar um cuidado que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, até lá e um grande abraço.